nós chegamos em um momento do livro de Atos que é crucial para o desenvolvimento do que vai ser a pregação do Evangelho. O Evangelho, enquanto palavra de Deus, anunciado às nações. Recapitulando, nós vimos que, desde o início do estudo, Jesus dá o comando para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, que eles receberiam do céu o poder do Espírito Santo. Então eles são ali, eles recebem o Espírito Santo, são usados para falar aos outros povos de outras nações, judeus na verdade, que se convertem na pregação de Pedro. E o passo a seguir vai ser a conversão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano, não judeu, que ao ouvir a pregação do Evangelho através de Pedro, recebe também o Espírito Santo. Nós vamos ver que Pedro vai ser chamado pelos apóstolos para explicar que coisa foi aquela, afinal de contas. Por que você foi na casa de um gentio, não é? Por que você foi compartilhar do Evangelho com um gentio? Então Pedro vai explicar da sua visão, do chamado de Cornélio, da sua pregação, e vai dizer: assim como nós no início, se referindo a Atos 2, eles também, os gentios, receberam o Espírito Santo. E assim vai ser Cornélio um marco no que tange ao derramamento do Espírito Santo, a salvação do homem na história do livro de Atos. Nós vamos ver então que Paulo, o apóstolo, vai começar, depois de sua conversão, suas viagens missionárias. Paulo, junto com Barnabé, lidera a igreja em Antioquia da Síria, e de lá, através da igreja e do direcionamento também do Espírito Santo, vai ser enviado para pregar o Evangelho a outros povos. A gente viu então até aqui as cidades por onde Paulo passou. Paulo então retorna para Antioquia, contando todas as coisas que Deus havia feito, da conversão de muitos gentios, de muitos judeus, felizes, né, com o que realmente Deus estava fazendo. No capítulo 15, por que isso é o centro? É chamado de o Concílio de Jerusalém, porque vai haver um problema entre judeus convertidos, judeus fariseus convertidos ao cristianismo, que queria impor a circuncisão aos gentios convertidos ao cristianismo. Então vamos ler, né, a título de introdução, para que a gente realmente tenha um pano de fundo. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler toda essa perícope, né, para entender o que aconteceu, afinal de contas. Como falei, Deus havia usado o apóstolo, né, como ele se intitula o apóstolo dos gentios. E a pregação do Evangelho tomou uma dimensão para além dos limites de Jerusalém. Até então,
quem eram os cristãos? Os cristãos eram os judeus. A igreja nasce em Jerusalém, não é? Com a conversão daqueles do discurso de Atos, através de Pedro, em algumas ocasiões, e por conta também dos sinais que se faziam através dos apóstolos, os judeus começam a se converter. Depois da conversão de Cornélio, você vai ter um monte de igrejas nascendo no mundo gentílico. Agora o que está acontecendo é que, segundo o livro de Atos, segundo o relato de Lucas, cristãos do grupo dos fariseus também creram. A gente não vai entrar no mérito da questão se eles creram ou se converteram ou não se converteram, porque eles são aqui os causadores de problema, mas na questão em si. Diz o texto para nós que esses cristãos fariseus, né, como Paulo vai, na verdade Lucas vai tratá-los no decorrer do texto, eles vão até Antioquia para ensinar aqueles irmãos que era necessário se circuncidar para que eles fossem salvos. Vamos lá então, antes que você pense que esses judeus, fariseus, cristãos foram para Doutor Pedrinho, né, ou Blumenau, a distância da Judéia até Antioquia era em torno de 400 quilômetros. 400 quilômetros de carro é uma viagem tanto, né? Só que era 400 quilômetros a pé. Na maioria das vezes, ainda que se usasse cavalos ou animais de carga, essa viagem durava meses para se chegar até o ponto final, destino final. 400 quilômetros andando naquele clima, né, naquele calor, com todos os problemas, era realmente uma viagem para quem estava muito interessado em se deslocar para algum lugar. Não é à toa que na viagem do próprio apóstolo Paulo para a Judéia, subir para a Judéia, né, porque assim era tratado a Judéia ou Jerusalém, para qualquer outro lugar era descer, e para ir para Jerusalém era subir, independente se fosse subida ou descida, é assim que eles tratavam. Para que Paulo então chegasse na igreja em Jerusalém, ele vinha parando nas cidades, né? Pela orla, na verdade, que eles viajavam, porque não dava para você ir num batidão só, porque a viagem durava realmente algumas semanas, e em alguns casos até meses. Então, esses certos homens, narrado no capítulo 15, versículo 1, saíram de Jerusalém 400 quilômetros até Antioquia, para chegar lá e ensinar aquela igreja, porque eles eram fariseus, versados, né, no Antigo Testamento, que a salvação ela só poderia ser obtida por eles através da circuncisão. Então, vai dizer o texto para nós, versículo 2, que tanto Paulo quanto Barnabé confrontaram, né? E aqui a ideia no grego não é que houve um pequeno embate, uma discussão teológica, não, eles foram confrontados mesmo. A discussão tomou dimensões, não é, extremamente perigosas, até para a harmonia e saúde daquela igreja, como nós vamos ver na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, que é uma carta que se refere a esse episódio aqui, por isso mantenha a sua Bíblia aberta. Eles vão ser confrontados por Paulo e Barnabé, né? E não vão ser confrontados no meio da rua. Toda a igreja estava vendo aquilo, porque eles estavam ensinando a igreja: vocês precisam se circuncidar para serem salvos. E Paulo e Barnabé estavam dizendo que não, que a graça era suficiente, né? Porque a gente vai assim descobrindo, desenvolvendo esse texto. Então, como não houve um consenso entre os dois grupos de mestres, né? Os fariseus versus Paulo e Barnabé, eles decidiram levar a questão para Jerusalém para que os apóstolos participassem da discussão, sendo muito generoso, não é? Porque na verdade era para que aquilo fosse decidido. Por quê que Paulo não decidiu romper de uma vez com todas com aqueles? Porque ele na verdade estava preocupado com a harmonia não só daquela igreja em Antioquia, mas o relacionamento da igreja de Antioquia com a igreja em Jerusalém, com o corpo de igrejas que havia nascido, havia toda uma preocupação. Por isso ele vai se deslocar 400 quilômetros até Jerusalém para discutir toda aquela problemática na igreja em Jerusalém. Então diz o versículo 3 que eles foram acompanhados pela igreja por um trecho, porque isso era muito normal, né? Saía aquela comitiva, a igreja caminhava um trecho depois, eles continuavam a sua trajetória. Diz o texto para a gente que ele vem parando nas igrejas, né?
contando, na verdade ele vem visitando, e até porque era necessário parar mesmo para continuar a viagem, né? Eles pernoitavam, e aí estavam com aqueles irmãos, contavam as maravilhas que haviam acontecido no decorrer da sua primeira viagem missionária. Então tudo vem indo bem, né? No retorno, as igrejas felizes, recebendo, felizes com as notícias, felizes com a visita de Paulo. Quando eles chegam em Jerusalém, no versículo 4, eles são recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros. E aí o que acontece? Eles relatam de novo tudo que eles contaram nas outras igrejas, né? Tudo que Deus havia feito por meio deles. Aí o versículo diz assim, o 5, mas alguns do grupo religioso dos fariseus, de novo, né? Viu que eles estão realmente decididos a impor a circuncisão, não só a circuncisão, mas a guarda das leis, né? Os cerimoniais que eles tinham como algo sacro àquela igreja. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram de novo, né, enfaticamente, que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Então vocês entenderam o que é a circuncisão e obedecer à lei de Moisés. Esses homens estavam dizendo que para que os gentios fossem salvos mesmo, somente a graça não era suficiente. Eles precisariam se circuncidar, isso é, cortar o prepúcio, né, dos homens e das mulheres. Na verdade, a mulher, para se converter aos judaísmo, ela passava por um batismo de purificação, né, pelas águas, e os homens circuncisão. E guardar as leis de Moisés, isso significa guardar as dietas, as obrigações de purificação, as festas, o sábado, guardar todo o cerimonial que eles entendiam ser cerimoniais de purificação, como lavar as mãos de maneira correta, e aquela série de inúmeros tópicos que é realmente tratado no livro de Levítico. Pois então, Paulo é frontalmente contrário a isso. Agora eu convido você a ler comigo Gálatas. Eu preciso de Gálatas para que a gente entenda essa discussão com mais intensidade. Vá até Gálatas, e vá mesmo, não fica olhando para mim não, vá até Gálatas, capítulo 2, você anda um pouquinho para frente, né? Você vai achar Coríntios e vai achar Gálatas. Quem tem um celular vai em 2 cliques, né? Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler aqui para, quem sabe, reduzir um pouquinho o texto, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas, isso é Pedro, né? É o nome aramaico de Pedro, chegou a Antioquia, 2:11. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. Olha o que Paulo está dizendo. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque esta passagem de Gálatas, o capítulo 1 e o capítulo 2, se refere a este tipo de embate. Capítulo 1, Paulo vai chamar os judeus convertidos de falsos irmãos. E ele vai dizer que se infiltraram entre os nossos para questionar a nossa liberdade em Cristo. Capítulo 1, dizem os estudiosos, se refere à ida de Paulo a Jerusalém, no capítulo 11 de Atos, quando ele foi levar a oferta, porque houve problema de fome em Jerusalém, né? Anterior a esse capítulo que nós lemos de Atos 15, no capítulo 11 houve problema de fome. Paulo então pegou ali a oferta da igreja de Antioquia e foi até Jerusalém para deixar a oferta lá, e assim é tratado no capítulo 11 de Atos. Então é provável que o capítulo 1 de Gálatas fale justamente dessa primeira ida de Paulo para levar o recurso, que já houve um problema, houve um entreveiro já, embora Atos não narre, né? Mas cronologicamente é realmente bem certo de que isso tenha acontecido. O capítulo 2 já trata do que nós lemos, de 15. Depois que há a controvérsia, a problemática, eu convido você em casa a dar uma lida em Gálatas 1 e 2. Capítulo 11, Paulo vai dizer, ou melhor, capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer para a gente que Pedro foi a Antioquia. E isso provavelmente aconteceu um pouco antes do episódio de Atos 15. Vocês estão me acompanhando? Sim? Sim. Pedro foi a Antioquia, que a igreja lá onde foi questionado o problema da circuncisão.
E aí o que acontece? Pedro está lá com eles, né? Tudo bem, até chegarem os quem que ele fala aqui? Versículo 12. Os da parte de Tiago. Quem são os da parte de Tiago? São os judeus, cristãos, fariseus, que queriam impor a circuncisão à igreja de Antioquia. Eles dizem que foram da parte de Tiago, isso quer dizer enviados por Tiago de Jerusalém. Você vê que o problema aqui é muito maior do que, houve um entreveiro lá em Jerusalém. Esses judeus chegaram lá, na autoridade do apóstolo Tiago, e aí Pedro, quando vê esses judeus lá, ele deixa de comer com gentios, segundo o que Paulo fala, porque comer com gentios, em se tratando de judeus e gentios, não de judeus cristãos e gentios, mas judeus e gentios, era impuro, não é? Eles não comiam com gentios, mas a igreja, como era a igreja de novos crentes, né? É um novo braço do judaísmo, o judaísmo messiânico, aqui que crê que Jesus é o Messias. Isso não deveria estar acontecendo, mas acontece. O Pedro vai ser corrompido por esses judeus fariseus que queriam impor o jugo da circuncisão à igreja. E o que Paulo vai dizer? Que ele teve que confrontar Pedro na frente de todo mundo, não é isso? E termina assim, né, a passagem 14. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos. Cefas é Pedro, né, o nome aramaico de Pedro. Sendo tu judeu, vive como os gentios? E por que então você quer que os gentios vivam como os judeus? Então há um confronto com Pedro ali na frente de todo mundo, mas não só com Pedro. Aí você vai ficar mais assustado, porque ele diz que até Barnabé, que era amigo de Paulo, missionário junto com Paulo, que plantou aquela igreja em Antioquia, estava sendo contaminado pelo farisaísmo dos judeus da parte de Tiago. Entenderam? Sim? Todo mundo entendeu? Então, Gálatas capítulo 1 está falando desse episódio dos judeus que foram em Antioquia. Mas não foram só os judeus, foi Pedro também contaminado, Barnabé contaminado. E então o que Paulo fez? Confrontou Barnabé, seu amigo, talvez Paulo ali, né, mais íntimo, pudesse ser mais claro com Barnabé e trazer Barnabé então para o centro novamente. Mas ele confrontou só Barnabé? Não, ele confrontou quem? O apóstolo Pedro. Pô, Pedro, gente, não está falando aqui de qualquer um, né? Está falando de Pedro, aquele que foi chamado por Jesus, né, para liderar a igreja. Ele era um apóstolo e tanto, né? Foi através de Pedro, inclusive, que os primeiros gentios se converteram, não é isso? Pedro tinha uma liderança e tanto em Jerusalém. Pedro também estava sendo contaminado por esse judaísmo, né, que é chamado judaísmo dos judaizantes, dos judeus fariseus que queriam impor a circuncisão e as leis de Moisés à igreja de Antioquia. A gente para por aqui para fazer uma aplicação óbvia. Você vai perceber que Paulo não negocia o evangelho entregue por Cristo a ele. Não negocia nem com seu melhor amigo, Barnabé. Não negocia, confronta, a ponto de, inclusive, na frente de todo mundo, chamar a atenção de Pedro, o apóstolo. Você está errado, porque o evangelho confiado a nós não é isso aí. E a gente, óbvio, vai entender que, uma vez compreendido o evangelho de Cristo, o evangelho apostólico, uma vez compreendido do que se trata realmente, toda essa revelação de Deus entregue para nós através das suas escrituras, uma vez compreendido isso não pode ser negociado com ninguém, de maneira alguma. Você sabe por quê? Porque se Paulo cede 3 centímetros, acabaria-se o cristianismo. O que ia acontecer era que, para ser cristão, você teria que se converter primeiro ao judaísmo, depois ao cristianismo. Esse é o primeiro aspecto do problema, porque tem instâncias muito maiores. Então, um gentil nós, por exemplo, Jesus é o Messias, entendi, ele me salvou, tá, mas agora, filhinho, circuncisão para você. E aí, uma vez que você submeter essa circuncisão, agora vamos estudar as leis, porque você vai ter que guardar isso tudo aqui, porque se você não conseguir, você não vai ser salvo.
e o cristianismo ia acabar. Então Paulo, diferente de Pedro, não querendo pichar Pedro é o apóstolo líder realmente da igreja de Jerusalém, junto com Tiago aqui e João, ele vai precisar ser confrontado por Paulo, porque Paulo não negocia isso, porque ele entende muito bem o ministério de Deus entregue a ele, entende muito bem do que se trata o evangelho e a morte de Cristo. E aí eu penso, hoje em dia, claro, né, vou perder esse gancho, será que as igrejas estão negociando o evangelho que foi entregue, que foi depositado sobre a responsabilidade da igreja? Não temos apóstolos mais, mas nós somos guardiões de um evangelho salvador. E será que o que tem acontecido pelo mundo realmente se enquadra nessa questão da negociação, do ceder, quem sabe, para que haja outras ferramentas para auxiliar na salvação, não é? Como a gente ouve por aí, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Que tipo de coisa é essa? Isso é evangelho? Ou, para você ser salvo, você precisa guardar o sábado. E eu preciso falar de uma coisa aqui. Por causa da internet, eu acho, a gente tem acesso a muitas coisas, muitos conteúdos, né? E a gente, na maioria das vezes, abre as portas da nossa casa através das telas do celular e do computador para as heresias, sem perceber. E eu vou ser, óbvio, bem objetivo aqui, porque tem umas que a gente identifica bem fácil, né? Aquelas terríveis, né? Como as que a Renascer anda pregando, para você pegar dinheiro emprestado para dar o dízimo, senão Deus não te abençoa, senão vem o devorador, né? Essas aí são óbvias. Mas e o Rodrigo Silva, adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, que diz que Ellen White foi inspirada por Deus e que a sua literatura é canônica? A gente não fala nada e a gente acha ele muito inteligente, bate palmas. Inclusive eu já vi igrejas batistas convidando ele para pregar. Aquele cara é um herege, gente. Ele é um herege. A salvação, embora ele diga que não, ele pode morrer dizendo que não, mas se você for pesquisar, se você for realmente ler, você vai ver que a salvação para os adventistas se trata da guarda do sábado, sim. Mas a gente bate palma, acha bonito e deixa entrar. Não, Rodrigo Silva, ou vou lá ver o Rodrigo Silva. Ele é realmente uma isca para uma heresia, para afastar o homem da graça de Deus. Digam o que quiser, a verdade é essa. Por quê? Porque aquele conteúdo não é realmente bíblico, não é realmente o que a gente está vendo aqui na discussão, caramba. Se é necessário guardar o sábado, o que está acontecendo aqui em Atos 15? Por que Paulo está gritando tanto, brigando com tanta gente? Inclusive alguns estudiosos vão dizer que a sua epístola de Gálatas, ele está tão à flor da pele que há até confusão nas frases, que demonstra realmente o estado emocional do apóstolo, de tanto que ele estava brigando para manter realmente o evangelho da maneira como Deus ou como Cristo confiou a eles. Por isso eu falo mais uma vez para vocês, nós precisamos ser guardiões do evangelho. Que evangelho, pastor? Porque tem tantos. Não, tem um só, um certo, que é o evangelho que ensina que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia para que todo aquele que nele crê seja salvo pela graça. Pela graça. E isso é inegociável. Pode vir Pedro aqui, o que não vai acontecer certamente. Pode vir um rabino não sei da onde. Pode vir quem quer que seja. Isso não é negociável. Eu vou ser aqui bem honesto com você. No dia que você se levantar trazendo heresia para essa igreja, eu vou ser o primeiro a lhe confrontar. E se você não mudar, isso não vai ficar barato. Porque a gente só termina isso quando a verdade estiver estabelecida, porque isso não é negociável, isso está acima dos relacionamentos, isso está acima das amizades, está acima do cargo que você exerce, está acima de qualquer coisa. Por isso Paulo briga, por isso Paulo confronta. Amém? Amém. Quem ia ter coragem de confrontar o Pedro? Você vê, né? A coisa está pegando fogo, né? Pedro ia chegar aqui, não, realmente eu acho que a lei, quem que ia falar? Caramba, será que Pedro está certo? Ele é Pedro, né? Com Paulo não tem essa. Entrou na frente, começou realmente a colocar o evangelho em risco, ele já viu ao longe, ele não cede, né? Ele vai até o final. Assim narra para nós Atos capítulo 15, com o suporte realmente do que ele produziu na sua carta aos Gálatas. Aí então,
é levada a discussão para Jerusalém. E aí você vai ver o capítulo 6, o discurso de Pedro. E aí vai vir realmente um tópico e uma informação bem interessante sobre o que aconteceu aqui. Os apóstolos e os presbíteros, versículo 6, reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, perceba que essas expressões são sempre para salientar que houve realmente algo intenso, né? Pedro levantou-se e disse, pô, ferrou, né? Pedro que sentou com os judeus, que Gálatas fala que Pedro teve que chamar a atenção dele na frente de todo mundo, se levantou para falar, ai, você pensa, e agora, né? Será que Pedro se sentiu ofendido pelo que Paulo falou, né? Será que Pedro agora, né, vai se vingar, vai dizer, realmente tem que se circuncidar porque esse Paulo aí, né? Será que é isso? Mas olha o que vai acontecer. Irmãos, diz Pedro, bem sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. E aí a multidão ficou quieta, né? Há uma discussão se a primeira fase da discussão foi em portas fechadas ou se houve a participação de toda a igreja, mas realmente é bem óbvio que a igreja estava participando. Então Pedro se levanta e o discurso de Pedro é em apoio a Paulo. E ele narra da conversão de Cornélio, romano, como ele foi escolhido por Deus, né? Chamado por Deus para ir lá pregar ao Cornélio, e como Cornélio recebeu o Espírito Santo, como ele foi testemunha de tudo aquilo. E ele ainda vai dizer mais, ele vai dizer que por que vocês estão querendo colocar um jugo sobre esses irmãos? Ele ainda diz assim, isso é muito interessante, nem mesmo nós e nossos pais conseguimos carregar esse jugo. Por quê? Porque a lei era tão exigente que ninguém conseguia cumpri-la 100%. Você sempre falharia. Não tinha como um ser humano normal ir com rigor até o fim e sem vacilar em nenhum aspecto da lei. O único que fez isso foi Jesus, né? Mas ninguém conseguia. E aí Pedro está dizendo, nem nós, né, que conhecemos isso desde o nosso nascimento, damos conta disso. Por que a gente vai impor isso sobre eles? Que nem conhecem direito, né? Que nem ouviram falar direito. E aí ele vai dizer uma coisa bem interessante. Isso é tentar a Deus. Por que vocês estão tentando a Deus? Ele vai dizer para os judeus, fariseus aqui, tentando a Deus, porque a expressão tem a ver com o êxodo judaico, né? Porque toda vez que Deus fazia alguma coisa e havia um questionamento por parte do povo, uma dúvida por parte do povo, uma falta de confiança no que Deus estava fazendo por parte do povo, eles tentavam ou provavam a Deus. E foi por causa disso que eles não entraram na terra prometida, né? O que Pedro está dizendo aqui é a mesma coisa. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo, vocês conhecem a história de Cornélio, eu sou testemunha do que Deus fez, do Espírito Santo está sendo derramado sobre essas pessoas que estão realmente sendo batizadas no Espírito Santo. Porque vocês, ainda que estejam vendo, estão questionando Deus, provando tudo aquilo que Deus está fazendo. Então eu teria um ponto aqui para falar, por exemplo, sobre o jugo, né? Que questionar os propósitos de Deus, ou melhor, questionar a graça salvífica de Deus, melhorando, que achar que algo mais possa ser uma ferramenta para a salvação, como ser bom, por exemplo, né? Como se eu achasse que não é necessário somente a salvação, ou não é suficiente, eu preciso realmente me esforçar para ser salvo, ser bonzinho, né? Esse tipo de coisa que realmente é sobre confiarmos em nós mesmos e não na graça necessariamente, seria tentar ou provar a Deus. Mas uma coisa que Paulo diz para Pedro, citado em Gálatas, vai fazer a diferença, é que Pedro parece que havia se esquecido do que Deus havia feito na vida dele.
E agora ele está diferente. Agora ele defende Paulo. Então eu posso dizer com base em Gálatas que a reprimenda de Paulo foi tão usada por Deus que mudou Pedro, ou melhor, que trouxe Pedro de novo para o centro, para o foco, que trouxe realmente Pedro de volta para o que era o correto. E aí eu tenho um ponto muito mais interessante, que é, às vezes, a omissão da gente com o erro das pessoas pode conduzir as pessoas para um caminho sem volta. Sabia disso? Quando a gente vê o erro e se cala, e se omite com medo de ter problema, com medo de arrumar uma briguinha, afinal de contas, Pedro, eu não vou falar nada não, né? Não, é o pastor, eu não vou falar, né? Pô, o pastor, se eu falar com o pastor vai dar errado. A gente, quando cala a boca, quando a gente se omite, isso demonstra que a gente não se preocupa com a pessoa, não se preocupa com a igreja, não se preocupa com as vidas. A gente não quer dor de cabeça, não vou falar nada não, o problema é dele. Se Paulo não tivesse feito isso, o que estaria acontecendo agora? Mais uma vez, o fim do cristianismo. Parece que é uma coisinha tão pontual, né? Deixa para lá, esses caras estão falando besteira, vamos ficar aqui em Antioquia, daqui a pouco eles esqueceram. Mas Pedro vai ser repreendido por um Paulo que realmente não negocia a verdade, e ele vai exortar Pedro na frente de todo mundo. Isso aqui é marcante, porque poderia ser entendido como uma falta de respeito, né? Falta de respeito. Por que ele não chamou Pedro num canto? Pedro, chega aqui na sala, eu quero conversar contigo, né? E ali, com toda a educação. Não foi isso que ele fez, não. Para vocês perceberem que realmente o que estava acontecendo ali era gravíssimo, ele chama na frente de todo mundo. Mas o que isso vai gerar? Mudança. Porque se aquele que está no erro é realmente alguém salvo por Jesus e tem o Espírito Santo, ele vai reconhecer o seu erro e vai corrigir. Entende isso? Ele vai reconhecer, ele vai corrigir. Aqueles que não mudam e que ficam chateados e saem da igreja, no final da história, aqueles que estão na carne, que não reconhecem realmente aonde estão vacilando. Por isso nós temos a obrigação e responsabilidade de exortar os nossos irmãos para que eles realmente sejam usados por Deus e transformados e corrigidos. É o que Paulo fala, é o que Paulo faz. Ele vai chamar Pedro porque realmente ele se importa com Pedro, ele se importa com a igreja, se importa com o evangelho, e ele sabe muito bem que pequenas decisões podem realmente produzir coisas muito grandes na frente, coisas muito maiores na frente. Então, a gente precisa deixar de ser, no Rio tem uma expressão assim, do deixa disso, sabe o deixa disso? Deixa disso é que não se envolve em problemas, sabe? Não se envolve em discussão, não. Ele não quer problema com ninguém, ele só quer viver em paz. É óbvio que todo mundo quer isso, né? Mas se realmente a gente se importa com a igreja de Cristo, nós somos os primeiros, em amor, a realmente conduzir o outro à compreensão do Evangelho. Amém? Amém. Portanto, não provais a Deus, né? O que Pedro está dizendo. Pedro diz mais aqui, ele fala, né? Que a salvação é pela graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus para conosco, né? Ele vai dizer, não há diferença de judeu, de grego, é todo mundo igual, todo mundo crê pela fé, e se não for pela fé não tem salvação. É confiar que realmente a promessa de Deus irá se cumprir e que nós seremos salvos através do sacrifício de Cristo. Não é pelo esforço, não é pelas obras, não é por ser bonzinho, não é porque eu tenho que cumprir, é pela graça. Me dá uma cadeira aí, Samuel. Eu vou explicar para você o que é graça aqui. 5 segundos. Vamos supor que a cadeira seja a graça. Supor, tá? Não, nem precisa tirar. Tá de boa. A cadeira é a graça. Eu sou o pecador, né? E a graça é representada pela morte de Jesus, sua ressurreição, os pecados que ele tomou sobre si, não é? Carregou, e o perdão através da fé. Isso é graça. Eu sou o pecador, eu sou o alvo do amor de Deus, aquele que não merecia a salvação, que merecia a condenação, mas num gesto de fé reconheci o sacrifício de Cristo. A graça é isso aqui, ó. Enquanto meus pés estiverem no chão,
com medo de que a cadeira possa não suportar o meu peso, é obras, é lei, não salva, é provar a Deus. Graça é quando eu realmente tenho fé a ponto de confiar que Deus é quem me suporta, que Deus é quem cuida de mim, que a minha salvação depende única e exclusivamente dele, porque eu sou pecador. Amém? Amém. Vou ficar aqui, cara. Não vou levantar. Vamos para o terceiro ponto, então. Pedro vai falar e depois disso Tiago, não é? Na verdade tem antes de Tiago, versículo 12, Barnabé e Paulo, eles têm um discurso, embora o discurso não esteja escrito aqui, diz assim: então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Eu não sei se você já se perguntou que Tiago é esse, né? Porque o Tiago, irmão de João, havia morrido já, né? Ele foi decapitado. Tinha um outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu, também não é esse. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor, que Paulo vai falar na sua epístola aos Gálatas, também no capítulo 1, que quando esteve em Jerusalém, esteve com Tiago, o irmão do Senhor. Mas Tiago, antes da morte de Jesus, nenhum dos seus irmãos, na verdade, cria que Jesus era o Messias. Eles não criam nisso. Tanto que o conselho deles era para que Jesus parasse com aquilo, né? Senão ele ia morrer. Ou então, vai logo para Jerusalém e faz um monte de milagre lá, para o pessoal crer que você é alguma coisa, porque senão vai dar errado. Eles não criam. E agora você tem um Tiago aqui, que é líder da igreja. Então, o que aconteceu aqui, provavelmente, com base nos textos paulinos, é que Tiago se converteu durante as aparições de Jesus pós-morte. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, diz Paulo, e provavelmente para Tiago também. E aí Tiago, o irmão de Jesus, irmão de sangue mesmo, teria se convertido, passado a fazer parte da igreja, e provavelmente por ser irmão de Jesus, exercer um papel de liderança na igreja. Ele não era do grupo dos 12 apóstolos, ele é o irmão de Jesus, que está liderando aqui, inclusive esta assembleia, né? O que realmente dá para dar uma pincelada em qualquer tipo de argumento que insista num papado, por exemplo, que a igreja nasceu fruto de Pedro, o primeiro papa que era o líder da igreja. O papa não é. Você vê que na verdade quem é o líder aqui na Assembleia é Tiago, que nem apóstolo era, né? Paulo vai dizer que a igreja era liderada por, se você ler Gálatas, você vai ver isso, por Pedro, João e Tiago. É um colegiado, né? A gente pode colocar assim. Era compartilhado junto com a igreja, inclusive, que as coisas eram decididas. Não tem alguém decidindo tudo aqui. É realmente um modelo de assembleia mesmo. Então, voltando aqui, o que Tiago vai dizer? Ele diz assim, versículo 14: Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Então, Tiago se levanta, ele vai iniciar o seu discurso dizendo que os gentios foram chamados por Deus para serem o seu povo, e aí ele vai citar um texto, não é? De Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, que é uma profecia messiânica, que já era entendido como messiânico, de que a tenda de Davi seria reerguida. O que é a tenda de Davi? A tenda de Davi era a casa de Davi, não é? A descendência de Davi que foi corrompida pela idolatria. Eles eram reis, não é?
Você sabe da história, né? Davi foi chamado por Deus para ser rei de Israel, era um homem segundo o coração de Deus. Deus prometeu a Davi que não haveria um fim na sucessão real através da sua descendência, não é isso? E que a gente vai entender nas promessas de Deus que era da descendência de Davi que viria o Messias. Mas o que vai acontecer na história de Israel? O povo vai adentrar na idolatria e a casa de Davi vai ser corrompida. E aí, óbvio, eles vão ser levados para o exílio babilônico. Depois não tem mais rei nenhum, né? Mas então, e a promessa de Deus? Como assim vai vir o Messias do tronco de Davi se não tem nem mais rei? O que Tiago está dizendo? Usando a profecia, né, de Amós para dizer que a casa de Davi seria restaurada, isso é, haveria um rei novamente, segundo Davi, não é? Que é o Messias aqui, e ele diz que os gentios, não é, seriam chamados para buscarem o Senhor, não é assim que está citado aqui? Para que o restante dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o seu nome. Então, Tiago usa o texto de Oséias, profético, messiânico, porque ele está entendendo que realmente todo aquele movimento, chamado de Deus aos gentios, a conversão dele, derramamento do Espírito Santo, era o cumprimento das profecias, e ali o que estava acontecendo era da parte de Deus. Então, ele termina no 19 assim: por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se converteram a Deus. Eu vou parar aqui, mas eu vou continuar lendo ainda mais 2 versículos para fechar. Então, você tem no primeiro momento, Paulo que não negocia o evangelho, correto? Jesus entregou, confiou a ele, chamou ele pessoalmente, e mesmo Pedro e Barnabé, né, homens de destaque, mesmo eles, com toda a autoridade que tinha, foram exortados, foram confrontados, porque realmente Paulo não iria permitir que o evangelho se perdesse. No segundo momento você tem um Pedro, né, que estava realmente sendo contaminado pelo judaísmo judaizante, né, sendo contaminado por uma heresia por causa da exortação de Paulo. O que vai acontecer com ele? Vai mudar, não é? E aí a gente falou realmente da responsabilidade de ser responsável pelo outro, né? No terceiro momento, Tiago se levanta, vocês ouviram o que Pedro disse, a gente entende que os gentios são o povo chamado por Deus. E aí o que ele vai fazer? Porque eu acho, porque eu gostei disso, é isso que ele diz? Ou porque ficou bonito dessa forma? É esse o argumento de Tiago? Qual é o argumento de Tiago? Bíblia, gente, os profetas. E aí você entende que aqui não é sobre preferências, aqui é sobre as escrituras. O argumento de Tiago não está na experiência única e simplesmente de Pedro, não está na capacidade argumentativa de Paulo. O argumento de Tiago está nos textos proféticos. Deus chamaria os gentios, e eu estou vendo que Deus está cumprindo a sua promessa. Então, fecha a conta, isso é indiscutível. Se a palavra de Deus diz, se Deus usou os profetas para falarem, então na verdade não há mais questionamento. Poderia haver alguém para se levantar e dizer: não, mas esse texto pode ter sido corrompido, né? Ou, não, nem tudo é inspirado. Não é isso que se diz hoje? Não foi escrito por homens, ô Tiago. Os profetas foram escritos por homens. A gente nem sabe se isso é verdade. São narrativas bem atuais, né? Ou isso não é literal, isso é metafórico, né? A interpretação depende daquele que lê, né? São discursos extremamente atuais. Mas o que vai acontecer aqui? Ó, o povo se cala, porque a autoridade máxima não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, mas é o quê? A palavra de Deus. Como é que você sabe se o evangelho que você crê é o evangelho verdadeiro? Porque ele precisa estar na palavra de Deus, ele precisa ser fruto da revelação de Deus ao homem, ele precisa estar escrito aqui nas páginas desse livro. Fora isso, não nos importa, não interessa, pode parecer politicamente certo, todo mundo está fazendo, todo mundo concorda, deve ser assim, não nos importa. Nós somos realmente homens e mulheres que lutam pelas páginas, pelas palavras escritas neste livro. E é isso que o Tiago vai fazer. Amados irmãos,
Deus chamou os gentios para serem seu povo. Por quê? Porque está escrito. Se está escrito, meu irmão, acabou a discussão. E nós precisamos mais do que nunca. Eu sei que o sermão está ficando grande, mas o texto é grande, então me permitam realmente mais esses minutos. Nós precisamos mais do que nunca, primeiro, conhecer as Escrituras. Porque se você não conhecer, você vai defender o quê, afinal de contas, né? Conhecer as Escrituras. Termos realmente intimidade com essas palavras. Lermos, refletirmos, estudarmos. A gente não pode ser, como eu venho dizendo há muitos anos, consumidores de sermão. Não, a gente precisa estudar, conhecer, ter intimidade, ouvir o que quer que você faça, mas que seja sobre as Escrituras. Ah, não consigo ler, tenho dificuldade. Já foi isso também. Põe narrado, caramba. Tem. Hoje tem tudo que é, tem filme. Eu vou dizer para você que o The Chosen é canônico porque tem coisa lá que não está na Bíblia. Mas a gente precisa ter intimidade. Se você não tiver, você não vai saber nunca se o que estão falando é verdade. Aí pode parecer que é verdade, pode não ser. Então a gente precisa realmente sermos os guardiões da palavra de Deus, porque temos intimidade com ela. E é isso que Tiago vai fazer, que é a autoridade das Escrituras. Mas, para finalizar aqui, ele vai dizer assim no versículo 20, mas, né, a gente não deve perturbar os nossos irmãos gentios com a lei de Moisés, nem com circuncisão, nem com guarda de sábado, nada disso, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então, peraí, Tiago falou assim, ó, não, eles são o povo de Deus, a gente não vai colocar fardo pesado sobre eles, né? Salvação é pela fé, é pela graça. Deus é quem chamou os gentios para fazerem parte dessa história, mas recomendo, né, que eles se abstenham, e ele vai dizer 4 coisas aqui: dos ídolos, é isso? Da imoralidade e de animais sufocados e o sangue. Ih, caramba, ferrou. Adoro, né, um frango ao molho pardo, né? Animal sufocado, e agora, né? Vou ter que correr para o açougue e falar assim, não, só como se for um animal sangrado, porque o judeu sangrava o animal, né? Ele extraía todo o sangue, que não era permitido comer um animal com sangue. O gentio não, né? Comia, eles matavam uma paulada, né? E comiam e não estavam nem aí, né? Mas muita calma nessa hora, né? Porque o que acontece aqui é que esses 4 tópicos trazidos por Tiago aqui era algo inadmissível por um judeu. Inadmissível, em hipótese alguma, mesmo um judeu cristão, ele ia se sentar para comer um animal que foi morto de maneira inadequada. Não iria. Tanto que quando Deus mostra a visão a Pedro, o que ele faz? Mesmo sendo Deus mostrando, né? A gente já estudou essa passagem, ele fala, eu não vou comer de maneira nenhuma. Mesmo Deus falando, mata e come, mesmo assim ele fica resistente. Por quê? Porque aquilo para ele era inadmissível. Ele cresceu realmente entendendo que certas coisas não se podia comer. Então você vai ver que a imoralidade, né, que ele fala aqui, porque no mundo gentílico se casava irmão com irmã, não tinha lei. Além disso, os templos pagãos, a religião pagã permitia a imoralidade, como por exemplo, haviam cerimoniais com prostitutas cultuais, não é? As sacerdotisas eram prostitutas, que celebravam ali a sua religião um ato sexual com homens. Isso tudo acontecia no mundo gentílico. Então, para o judeu, isso era inadmissível. É óbvio que você fala, tudo bem, né? Falar para os caras evitarem a imoralidade é o mínimo, né? Mas ele fala também, por exemplo, para eles evitarem os ídolos, né? Tudo bem, entendi os ídolos, né? Então tá certo, Tiago, né? Para eles se misturar, nem precisava dizer, né? A imoralidade, nem precisava falar, mas espera aí, animais sufocados. E será que a gente hoje realmente está errando? Porque a gente não come o animal sangrado? Ou será que para uma exegese correta do texto, o 21 explica muita coisa? Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido cada sábado nas sinagogas. O que Tiago está falando? Gente,
vocês foram um povo chamado por Deus, a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo, sim, mas nas cidades onde vocês estão, existem sinagogas. E se vocês querem ter comunhão com os cristãos judeus, vocês precisam abrir mão de algumas coisas, porque senão não vai haver nunca comunhão. Porque senão o judeu não vai nunca conseguir sentar com você sabendo que você participa de algo que é inaceitável para ele. E de repente isso pode ser algo difícil da gente digerir, né? Porque a gente gosta daquela pregação assim, ó, a lei ficou arcaica, né? Não serve mais para nada. Mas a gente esquece que o próprio Paulo continuou guardando as leis, continuou guardando o sábado, continuou guardando os cerimoniais. Por exemplo, Paulo circuncida Timóteo, não é isso? Ele não permite que Tito seja circuncidado, porque Tito era gentio, mas Timóteo era judeu. Embora o pai de Timóteo fosse grego, mas o que ele vai fazer? Vai circuncidar Timóteo. Então, o judeu cristão não deixou de guardar os cerimoniais, não deixou de guardar a sua cultura. Ele só passou a entender que a salvação não era através daquilo, a salvação era através de Jesus. Nada daquilo salvava, mas aquilo era a maneira dele viver. Ele só sabia viver daquilo. De repente a gente acha assim que os discípulos, depois de se converteram, abriram mão de tudo, né? Não, eles continuavam indo ao templo, eles oravam 3 vezes ao dia, eles realmente participavam, provavelmente não dos sacrifícios, mas de todas as outras coisas. Eles participavam da sinagoga, do estudo da lei, tudo isso eles participavam. Só que eles criam que Jesus era o Messias e que a salvação era através de Jesus. O que Tiago está dizendo? Em cada cidade há uma sinagoga. E se vocês querem ter realmente comunhão com os judeus que se convertem, ou se vocês querem que os judeus se convertam, vocês precisam se resguardar dessas coisas. Porque senão não vai ter jeito de haver harmonia entre vocês dois. As culturas são muito diferentes. Faz sentido, não faz? Era pedir muito? Não se misturar com imoralidade pagã, não adorar ídolos, e enquanto tivesse judeus na igreja, para que a gente pudesse cear junto, celebrar a ceia, não comer animais sufocados e nem sangue, porque havia rituais pagãos, inclusive de beber sangue. Por quê? Para que haja comunhão na igreja. Tiago poderia falar, você está tudo liberado, cada um com a sua consciência, vocês têm o Espírito Santo, ajam do jeito que vocês quiserem, porque vocês são livres. Não. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Porque se o que eu faço escandaliza o meu irmão, mesmo que não seja nem imoral, eu não vejo problema nenhum. Mas se há outro que pode se escandalizar por isso, que tem, quem sabe, uma fragilidade nisso, o que eu faço? Paro. Por quê? Porque eu me importo com ele, porque eu me importo com a igreja, porque eu me importo com a comunhão entre os irmãos. Eu simplesmente paro. Pode ser que nessa discussão toda a gente acerte em tudo isso, a gente guarda o evangelho, a gente realmente exorta aqueles que estão vacilando em amor para corrigi-los, a gente entende que os gentios são salvos unicamente pela fé e pela graça, mas a gente não abre mão da nossa liberdade. Não me interessa o que vão dizer, eu faço o que eu quiser porque eu sou livre. Isso aqui não é pecado. Ah, mas o irmão é frágil, o problema é dele. Aí legalismo toma conta da gente e a gente vai cair no primeiro problema, porque se os gentios, escuta isso aqui, se os gentios não aceitam essas admoestações e dizem, nós somos salvos pela graça e não negociamos esses tópicos, eles iam ser iguais aos judaizantes, iguais, que não abrem mão de certas coisas. Entende isso? Por isso que a igreja celebra feliz o parecer do concílio em Jerusalém, porque o evangelho que nos foi confiado não é sobre única e exclusivamente a salvação pessoal de cada um, embora a salvação seja pessoal, mas o evangelho é sobre um povo chamado por Deus, uma família chamada por Deus, de pessoas que se amam, que se importam e que estão dispostas a tudo para proteger, para defender, para realmente honrar aquilo que Deus colocou em nossa responsabilidade enquanto o seu reino. Amém?